Outra pessoa que a Bíblia nos revela que enfrentou crises foi Noemi. Noemi é uma das mulheres de Israel na época dos juízes. E nessa época Israel estava enfrentando uma fome muito grande. Noemi, junto com seu marido Elimeleque, decidem ir às terras de Moabe, uma nação vizinha que não servia a Deus, em busca de uma vida melhor, em busca de comida. Levam consigo seus dois filhos, Malom e Quilion. E lá em Moabe, Noemi enfrenta a maior crise da sua vida. Vamos ver no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos 3 e 5, o que diz a Bíblia. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então, queridos, nós observamos aqui que quando Noemi vai para Moabe em busca de uma vida melhor, na verdade, ela enfrenta longe da sua família, longe do seu povo, numa terra onde não conhecem a Deus, a maior crise da sua vida. O seu marido morre, posteriormente, seus dois filhos também morrem. E Noemi fica sozinha. A ela restava agora apenas duas noras, as quais ela conversa e tenta convencê-las de voltarem à casa de seus pais, e porque ela, Noemi, voltaria para Israel. Uma das noras de Noemi decide voltar, órfã, deixa Noemi e volta para a casa dos seus pais. Porém, a outra, Ruth, decide não abandonar Noemi. Fato é que a crise se instala na vida de Noemi. E para Noemi, qual o motivo da crise? O motivo da crise de Noemi é a perda de entes queridos. Enquanto lá em Elias nós vimos que o motivo da crise era medo, agora Noemi não tem medo. Noemi agora sente o peso de perder pessoas queridas da sua família e pessoas importantes, seu marido e seus filhos. Vamos ver então o que a crise de Noemi nos ensina. Primeira coisa, na crise, Noemi sente o peso da angústia e da aflição. Ruth, capítulo 1, versículos 20 e 21. Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Nós vamos encontrar aqui, nesses dois versículos, Noemi já de volta a Israel. Depois que o marido e os filhos de Noemi falecem, Noemi decide voltar para Israel, ela volta. E quando chega em Israel, as mulheres vêm ao encontro de Noemi e vêm saudar Noemi, vêm cumprimentar Noemi e chamam Noemi pelo seu nome. Porém, Noemi está tão angustiada, está tão aflita, que ela diz: Eu não quero mais que me chamem de Noemi. Antes, eu prefiro que vocês me chamem de Mara. E aí nós conhecemos o significado de Mara lá da história de Israel no Egito. Mara significa amarga. E aí Noemi diz: Eu prefiro que vocês me chamem de Mara, porque grande amargura me tem feito sentir o Senhor, o Todo-Poderoso tem me afligido. Nós vemos aqui, então, que Noemi, uma mulher do povo de Deus, uma mulher que conhecia Deus, que sabia quem era Deus, está agora com a alma completamente arrasada. Está agora com a alma totalmente aflita, com seu espírito perturbado, porque estava sozinha. A crise se instala na vida de Noemi. Acontece conosco, pode estar acontecendo com você. Talvez você tenha perdido sua mãe, seu pai, talvez você tenha perdido um filho, quem sabe você tenha perdido sua esposa ou seu esposo, ou talvez você tenha perdido um amigo. Nunca é fácil, queridos, nós perdermos alguém. Nós nunca estamos preparados para perder alguém. Algumas pessoas lidam com essa situação
de um jeito, outras pessoas lidam de uma outra forma. Para alguns, essas perdas são superadas mais facilmente. Para outros, as perdas são superadas de forma muito sofrida e às vezes nunca eles superam isso. E pode estar acontecendo com você. E aí eu digo para você, é normal você se afligir? É normal. É normal você sentir tristeza por perder alguém? É normal. É normal você chorar? Sim. É normal você se lamentar? Sim, é normal. Você é ser humano, você é uma pessoa comum como qualquer outra pessoa. Mas é necessário que você aprenda com essas perdas. É necessário você entender que perder também faz parte da vida, que as perdas também são naturais da vida. Pessoas nascem e pessoas morrem. E nós precisamos compreender isso. É o curso da vida. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. E nós precisamos entender essa questão para nós enfrentarmos a crise de uma forma mais sábia, chamando o Senhor para ficar conosco. Seguindo a história de Noemi. Na crise, Noemi é amparada por uma amiga. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui nós encontramos uma parte muito bonita da história de Noemi, na crise de Noemi. Noemi perdeu o marido e os filhos e ficaram as noras. Uma das noras decide voltar para a casa de seus pais. Porém, a outra nora, Ruth, fala para Noemi: eu não te deixarei. E não adianta você insistir para que eu te deixe, porque eu não vou abandonar você. Queridos, na crise, nós precisamos encontrar aquelas pessoas a quem nós amamos. Na crise, nós precisamos buscar socorro naquelas pessoas que nós sabemos que nos amam. Não adianta você estar na crise, você está passando por dificuldades e você procurar aquela pessoa que você sabe que só tem palavras de derrota, que só tem palavras de desespero, que só tem palavras de dor, que é pessimista. Você precisa procurar um amigo no momento de crise. Todos nós temos um amigo, todos nós temos uma amiga. E nós precisamos procurar esse amigo, nós precisamos procurar essa amiga no momento de crise. Na hora da crise, quando a crise chega para nós, não é o momento de nós nos isolarmos, de nós ficarmos sozinhos. Por algum momento, talvez, nós precisemos ficar sozinhos. Ficamos sozinhos um tempo. Depois disso, vamos procurar um amigo. A Bíblia diz: ama o amigo e na angústia nasce um irmão. Então nós precisamos confiar nos nossos amigos na hora da crise. Precisamos procurar os nossos amigos na hora da crise. Ruth se torna uma grande amiga de Noemi. E o interessante é que a resposta que Ruth dá a Noemi revela que Noemi foi um grande exemplo de fé para Ruth. Porque Ruth fala para Noemi: olha, Noemi, não adianta você insistir, eu não vou te deixar. Porque a partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Isso é interessante, queridos. Isso é muito bonito, porque nós percebemos que Noemi dá um exemplo de fé para Ruth. Senão, Ruth não teria dado essa resposta a Noemi. Ruth poderia até ter dito a Noemi que não a deixaria, que ficaria com ela, que não a abandonaria, mas não daria a resposta de que deixaria o seu Deus, os seus deuses falsos lá de Moabe, para agora servir o Deus de Noemi. E ela diz: agora o teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu irei também. Eu irei atrás de você. Onde você morrer, eu morrerei e serei sepultada. E a partir de hoje, Noemi, a única coisa que vai nos separar é a morte. E aí eu quero mais uma vez insistir com você. Eu quero mais uma vez insistir com os irmãos. No momento da crise, procure seus amigos.
No momento da crise, converse com seu amigo. No momento da crise, vá falar com quem você ama. Vá falar com quem você sabe que ama você. Isso irá ajudá-lo. Isso irá distraí-lo. Isso lhe fará passar a crise de uma forma melhor, de forma mais leve. Quem sabe a crise se torne mais leve para você com a presença de um amigo. Foi o que aconteceu com Noemi. Se Noemi estivesse sozinha, se Noemi não tivesse nenhum amigo, nenhuma amiga, com certeza a crise seria muito mais difícil para ela. Mas ela fez uma amiga. Ruth se tornou uma grande amiga na crise de Noemi. Seguindo, na crise, Noemi volta às suas origens. Ruth 1:22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. O que nós aprendemos com isso? Noemi está em crise, está enfrentando dificuldades. A crise vem e se instala na vida de Noemi. Ela não queria estar em crise, mas a crise chegou. E Noemi, o que faz? Volta para sua terra, volta para o meio do seu povo. Noemi volta à sua origem. Não sei se Noemi quis ir à terra de Moabe com Elimeleque, o seu marido. Talvez Elimeleque tenha tomado a decisão de ir até Moabe e Noemi, como uma boa esposa, seguiu o marido. Ou talvez Noemi estava de acordo sim a ir até as terras de Moabe procurar comida. Mas o interessante é que depois que a crise chega, Noemi toma uma importante decisão. Eu preciso voltar para Israel. Eu preciso voltar para o meu povo. Eu preciso voltar a estar com o povo que serve o meu Deus. Eu preciso voltar a praticar a minha fé com o meu povo. Essa foi uma decisão importante na vida de Noemi. Noemi não ficou nas terras de Moabe. Noemi não ficou no meio do povo que servia a outros deuses, que não conhecia o Deus de Noemi, enfrentando a crise. Ela sabia que seria muito melhor enfrentar a crise estando junto com seu povo. Ela sabia que seria muito melhor enfrentar a crise estando com quem servia o seu Deus, com quem conhecia o seu Deus. Nós tiramos uma grande lição com isso. Da mesma forma que quando Elias passou a crise, ele foi ao monte de Deus, foi conversar com Deus, Noemi também toma a decisão de voltar para Deus, de se voltar para Deus. Quando ela decide voltar a Israel, ela está decidindo também voltar para onde Deus estava. Ela decide voltar para o lugar, para o meio do povo que conhece a Deus. E nós precisamos fazer isso. Na crise, quem sabe, nós estamos precisando nos voltar para Deus. Por algumas situações, às vezes, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos das coisas de Deus. Às vezes nós buscamos algumas coisas em nossa vida e essas coisas vão trazer dificuldades para nós. Algumas decisões que nós tomamos em nossa vida nos afastam de Deus, nos afastam das práticas da nossa fé, nos afastam de fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, elas nos levam a ter contato com outros deuses. Não que nós estamos servindo a outros deuses, não é isso, mas nós ficamos em contato com outros deuses. Algumas decisões que nós tomamos em nossa vida, às vezes nos levam a ter contato direto e tão somente com pessoas que não conhecem o nosso Deus, que não conhecem a nossa fé, que não concordam com a nossa fé, que não acompanham a nossa fé. E quando a crise vem, porque essas decisões podem trazer a crise, podem trazer dificuldades para nós, e quando a crise vem e quando a dificuldade chega, qual é a melhor decisão que nós precisamos tomar? Voltar para Deus, voltar para o meio do nosso povo, voltar para a prática da nossa fé. De novo, se nós não cantamos mais, voltar a cantar.
Se nós não oramos mais, voltar a orar. Se nós não lemos mais a Bíblia, voltar a ler a Bíblia. Se já tem tempo que nós não adoramos a Deus de forma intencional, voltar a adorar a Deus, voltar aos nossos devocionais com Deus. Foi o que Noemi fez. Voltou às suas origens. E talvez nesta crise que você está passando, você esteja necessitando voltar à sua origem de fé, voltar à sua origem espiritual, voltar a praticar as coisas que antes você praticava para agradar a Deus, para estar mais perto de Deus, para estar em conexão com o mundo espiritual. Volte, pratique, faça como Jesus lá no Apocalipse, ordenou para a igreja de Éfeso: voltem a praticar o primeiro amor, vejam onde vocês caíram, arrependam-se e voltem às primeiras obras. Como Noemi, que nós voltemos à nossa origem de fé, que nós voltemos ao Senhor. Continuando sobre a crise de Noemi. Na crise, Noemi encontra forças para recompensar a quem um dia lhe ajudou. Ruth, capítulo 3, versículos 3 e 4. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Pela história que nós estamos acompanhando, os irmãos já sabem. A amiga de Noemi, que é Ruth, sua nora, agora está também, como Noemi, desamparada. Ruth também está viúva. E eu tenho certeza que a preocupação de Noemi é não deixar Ruth desamparada. Por quê? Antes era Noemi que estava no meio de um povo estranho, lá em Moabe. Agora é Ruth quem está no meio de um povo estranho. Mesmo que ela tenha decidido fazer parte desse povo, mesmo que agora o povo de Noemi seja o povo de Ruth, como ela mesma decidiu, como ela mesma declarou, mas Ruth está no meio de um povo que ela não conhecia antes. É tudo novo para ela. E ela está viúva. O que Noemi faz? No meio da crise em que ela está, com a dor que ela está sentindo por ter perdido o marido, por ter perdido 2 filhos, Noemi ainda encontra força, faz uma oportunidade para ajudar a Ruth. Noemi instrui a Ruth, orienta a Ruth para que ela se aproxime de Boaz. Boaz era um parente de Noemi por parte do marido de Noemi, e a Bíblia diz que ele era um homem poderoso e valente. E Noemi, então agora conversa com Ruth, orienta Ruth a se aproximar desse homem, para que esse homem encontre graça em Ruth e os dois, talvez, quem sabe, se casem e Ruth fique amparada outra vez. A crise não pode cegar os teus olhos. A crise não pode fechar os teus ouvidos. A crise não pode tomar a sua percepção. Nós precisamos, mesmo na crise, continuar a refletir. Nós precisamos, mesmo na crise, continuarmos atentos. Foi o que aconteceu com Noemi. Noemi estava atenta, estava sofrendo, estava na crise, estava em angústia, porém estava atenta às situações. Talvez para você sair da crise, o que está precisando é exatamente você estar atento, estar percebendo a realidade, está percebendo talvez as oportunidades e não deixar de ajudar alguém que um dia lhe ajudou. O ser humano tem muita facilidade de esquecer boas ações que lhe fazem, boas ações que chegam a ele. Às vezes é muito mais fácil nós nos lembrarmos de más ações. É mais fácil nós nos lembrarmos das desgraças que chegam a nós, das misérias, do que nós nos lembrarmos das benevolências, das misericórdias, das benignidades.
mas nós precisamos, mesmo quando estivermos em crise, mesmo quando estivermos nas dificuldades, mesmo quando estivermos enfrentando aflições, nos lembrar daquilo de bom que um dia alguém fez por nós e, na oportunidade, recompensarmos. E na oportunidade fazermos o bem também. A Bíblia nos orienta que nós precisamos a todo tempo fazer o bem com a mão direita, sem a mão esquerda ver, pagar o mal com o bem. A Bíblia nos orienta a amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos amigos. Então, que a crise não cegue os teus olhos, que a crise não feche os teus ouvidos e que a crise não tire a tua percepção e que a crise não te faça perder as oportunidades de fazer o bem, de ser generoso, de ser piedoso, de ser misericordioso, assim como foi Noemi para com Ruth. E para finalizar, queridos, vamos ao desfecho da história de Noemi, da crise de Noemi. Na crise, Deus se lembra de Noemi e a ampara. Vamos para Ruth, capítulo 4, versículos 14, 15, 16 e 17. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Nós ficamos felizes com o desfecho da história de Noemi. Aquela oportunidade que Noemi encontrou de juntar Ruth, de aproximar Ruth de Boaz, resultou no casamento de Ruth e Boaz. Ruth agora deu à luz um filho. E as mulheres, com o nascimento dessa criança, as mulheres da região vão até Noemi se alegrar com Noemi. Elas não estão nem se alegrando com Ruth, elas estão se alegrando com Noemi porque elas conheciam a história de Noemi. Porque elas sabiam da tristeza que Noemi estava passando. Porque elas sabiam da crise que tinha se instalado na vida de Noemi. E elas então vão ao encontro de Noemi, se alegram com Noemi, dizendo a Noemi: Noemi, agora você não está mais sozinha. Agora te nasceu um filho. Não é nem nasceu um filho a Ruth, nasceu um filho a Noemi, e ele vai te amparar. E elas, claro, enaltecem a Ruth, dizendo que Ruth era uma nora que para Noemi valia mais do que 7 filhos. O que importa para nós é que Deus jamais desampara a quem se volta para ele. Deus jamais abandona um filho seu. O salmista diz que ele foi moço, agora é velho, mas ele nunca viu um justo desamparado, porque Deus não desampara um filho seu. Deus não nos desampara. Nós podemos estar passando dificuldades, enfrentando crises, estamos em aflição, mas Deus está conosco. Se nós nos voltarmos para Ele, se nós aceitarmos a presença de Deus, se nós quisermos a presença de Deus, se nós quisermos estar junto de Deus, Ele estará conosco nos amparando e no momento certo Ele mudará o nosso cativeiro, mudará a nossa sorte, resolverá os nossos problemas, tirará as nossas tristezas e nos livrará da crise. Assim é Deus. Como Deus foi com Noemi, Deus também será com você. Como Deus amparou Noemi durante a crise, Deus vai te amparar também. Como Deus mudou a vida de Noemi, Deus vai mudar a tua vida também. Você precisa acreditar nisso. Para você sair da crise, você precisa acreditar em Deus. Para você sair da crise, você precisa confiar em Deus. Para você sair da crise, você precisa estar com Deus. E Deus vai te tirar da crise como tirou Noemi.